Muito boa noite a todas! Tudo bem? Hoje eu quero começar, já entrando direto no assunto, porque eu tenho muita coisa para passar para vocês. Vai ser um desafio falar rapidinho e a gente vai fazer um exercício prático, como eu prometi, para vocês que estão tendo contato pela primeira vez comigo, né? Entender e sentir na pele como é possível acessar as informações dentro dos filhos, tá bom? Para isso, a gente vai fazer o exercício depois que eu explicar como tudo funciona, né? Como que é possível acessar os filhos, onde é que estão essas informações escondidas dentro dos filhos. Então, eu vou explicar tudo isso. É importante que você esteja num local calmo, tranquilo, de preferência que você não vai ser interrompida, e a experiência é melhor se você tiver fones de ouvido, tá bom? Então, deixa preparadinho o fone de ouvido, já avisa a sua família aí para, né, segurar a barra para você poder fazer exercício. Quando a gente for começar logo, lógico, eu vou avisá-las quando eu estiver iniciando, mas vocês já ficam sabendo que é assim que vai funcionar, tá bom? Então, vamos começar. Eu quero compartilhar com vocês primeiro como é que tudo isso é possível, tanto de acessar os filhos, quanto de enviar e receber as respostas, né? Receber curas para isso. Então, vocês que estão chegando pela primeira vez vão entender mais sobre isso. Vou começar, então, a compartilhar a tela para a gente já entrar no conteúdo, tá bom? Então, hoje, eu fiz essa aula, gente, correndo agora, eu fiz algumas mudanças por conta das demandas que eu vim recebendo depois que eu anunciei a aula. Então, eu quero explicar sobre essas dúvidas que vocês têm. Por que meu filho não come, tem alguma dificuldade alimentar, alguma alergia, qualquer dificuldade, seletividade relacionada à alimentação, nutrição? Por que meu filho não fala, seja porque está com atraso de desenvolvimento, seja porque está já com diagnóstico, por exemplo, né, de um TEA, que é o transtorno do autismo, porque não anda ou está com algum atraso, porque não dorme, porque o sono é tão disfuncional, porque não mama. Tem muitos casos, né, de bebês que têm muita dificuldade em mamar, tem alguns realmente que até rejeitam, né, o peito, não conseguem aceitar mesmo tomar esse leite que vem da mãe. Por que isso acontece, né? Algo que vai tão contra a natureza, o instinto de sobrevivência. Por que isso acontece? E os filhos que de repente não se concentram, são agitados, não têm alguma dificuldade na escola, e etc, tá? Eu coloquei aqui etc porque, de fato, todos os comportamentos, sintomas têm um motivo, e vocês vão entender o que está por trás disso. E também coloquei ali, porque meu filho tem raiva, medo, agressividade, né? Muitas crianças, adolescentes sendo diagnosticados agora com depressão, o TEA, o TOD, o TDAH, seja lá qual for a sigla, né? O transtorno, o síndrome, ou qualquer outro sintoma ou doença, tá? O que é que está por trás de tudo isso? Então, eu vou pedir para você prestar bastante atenção. Eu tentei preparar a aula assim de forma bem didática, o mais simples possível para ser rápido também e objetivo, mas que vocês consigam, né, entender, tá bom? Então vamos lá. Eu trouxe aqui um depoimento para vocês entenderem como é incrível quando a gente atua no lugar certo. Eu vou ler aqui o depoimento, talvez não esteja aparecendo na tela de vocês, né, porque tá pequenininho. Olivia, o meu filho tem diagnóstico de hipotonia, que é a falta de tônus muscular, desde os 10 meses. Todo o desenvolvimento motor dele é atrasado e influencia na fala, já que a mesma depende da musculatura facial. Então, percebem aqui que é uma criança que tem uma deficiência, né, no corpo físico e, enfim, que afeta, né, diversas partes aí do corpo. Depois que essa mamãe fez uma terapia holística, tá, para este filho, veja o que aconteceu. Depois ele começou a se encorajar nos passinhos, já que até então só engatinhava. Começou a caminhar 3 semanas, há 3 semanas, e está bem mais comunicativo. Parece outra criança, mais tranquilo, mais feliz, e nossa comunicação se dá muitas vezes somente com o olhar. É como se ele soubesse que agora o compreendo. E gostaria de contar tantas outras coisas boas que obtivemos através dos seus ensinamentos, mas no momento eu vou focar no tema do assunto em questão, né? Que ela trouxe aqui desse sintoma físico do filho. Então, percebam que era um filho, né, uma criança, que tinha algum tipo de disfunção ali no corpo físico, e isso foi revertido rapidamente, tá, nesse caso, através de uma única sessão de terapia holística. Eu vou explicar mais sobre terapia holística, o que é, como funciona, tá bom? Mas eu quero que vocês percebam como que isso acontece tão rapidamente, tá? Vou trazer mais um depoimento.
Olivia, acompanho você em seus cursos desde os 10 meses do meu pequeno. Hoje ele está com 3 anos. Ele não falava, sempre tímido, não se relacionava com outras crianças. Aí também fez uma sessão de uma terapia. 2 meses após, né, a constelação, a escola enfatizou uma melhora de 1000%. Não é 100%, 1000%, 10 vezes mais. Palavras estão saindo com mais facilidade e até mesmo as músicas ele consegue balbuciar. Então, era uma criança que estava numa situação e pouco tempo depois ele mudou 1000%, tá? Por que é que isso acontece? Você está se perguntando, né, como que isso é possível? Sendo que, se fosse num tratamento mais convencional, talvez demorasse muito mais tempo, ou talvez nem tivesse, nem chegasse, não uma melhora considerável, tá? Em alguns casos, né? Talvez você esteja passando por alguma situação em que você já tentou diversas coisas e não consegue obter uma melhora ou um resultado mais concreto, tá? Então, como que isso é possível? Primeiro, a gente tem que entender o básico do básico. Tudo e todos somos energia. Tudo, desde os objetos, animais, as plantas, os pensamentos, sentimentos, nós, né, nosso corpo físico, tudo é energia, tá? E na energia, gente, a gente aprendeu isso na aula de física quântica do colegial, na nossa época era colegial, mas a gente não entendia isso em profundidade, né? Era só uma aula ali de física quântica. Mas tudo é feito de energia, inclusive a matéria, tá? E a energia carrega informação. A energia, ela tá invisível aos nossos olhos, mas a gente está convivendo com isso o tempo todo. A gente vê as ondas, quer dizer, a gente não vê, né? A gente percebe que existem ondas, por exemplo, de rádio, de televisão, de internet, que carregam trilhões, quadrilhões de informações. Você está me vendo agora por conta da internet, então a informação que eu estou falando aqui agora chega para você, tá? Então, é comum na nossa vida, só que a gente não liga uma coisa à outra, né? De que a informação, ela passa aqui no ar, e quando conecta com um aparelho que capta essas informações, a gente consegue ver a televisão, ouvir um rádio, ver, né, as coisas da internet, tá? E é a partir da energia que se forma o corpo físico. É o básico do básico que você precisa saber, que a gente ouve falar, mas não compreende a profundidade disso, tá? Então, nós, seres humanos, integral, ou seja, por inteiro, todas as partes, nós somos corpo, mente, emoções e alma. Isso falando o básico, a estrutura mais simples, ok? Tudo isso nós já sabemos. Ah, a gente é corpo, mente e alma, né? A gente ouve falar, certo? Certo. Tudo isso você já sabe. Então, se você já sabe de tudo isso, por que é que nós continuamos insistindo em tratar somente o corpo físico? A gente leva os filhos, em primeiro lugar, para um médico, depois leva para outros profissionais que trabalham também com o corpo físico. De repente, a gente leva para um psicólogo, né, ou para algum outro tipo de terapia, mas ainda atuando no corpo físico, ou às vezes um pouquinho na mente e nas emoções. Fala assim, fulano está estressado, tem que fazer terapia. Aí vai, né, desestressar e melhora um pouco ali as emoções. Mas existem níveis mais profundos que isso, né? Que não estão aqui na superfície. Então, quando eu falo que as respostas estão dentro dos filhos, a gente precisa ir além do corpo físico. A gente precisa ir lá na energia. Isso está entendido? Dessa forma, o que a gente precisa entender? Que o caminho para a solução, para o que nós chamamos de cura, é o oposto. É o quê? Cuidar lá da nossa origem, né? Da nossa energia básica, que é a alma. E aqui eu estou falando, né, usando essa palavra alma, mas sem nenhuma conotação religiosa, tá bom? Dentro da sua crença você pode chamar com outro nome, mas nós somos alma, certo? Que mantém esse corpo vivo aqui. Alma, energia, consciência, o que for. Então nós somos a alma, mais as emoções, mais a mente, mais o corpo. O corpo físico é o último nível, onde tudo o que está nos níveis anteriores
se manifesta. Então, se o corpo físico, seja meu ou dos meus filhos, tem alguma disfunção, seja de sintoma físico, algum transtorno, alguma dificuldade, ou seja no comportamento, algum comportamento disfuncional, então, meu filho está super agressivo, mas nós não agredimos ele, não tem violência em casa, e por que essa criança está agressiva? Entende? O corpo vai manifestar o que está nos pilares anteriores. Por isso que quando a gente fica tratando só o corpo físico, corpo físico, corpo físico, a melhora é pequena, ou demora muito, ou melhora e volta depois que para o tratamento, ou melhora aquilo e piora outra coisa, porque aí a questão se desloca para outra parte do corpo. E aí continua nesse ciclo. Por quê? Porque a informação que está lá na energia continua a mesma. Tá? Faz sentido para você? Então, né, o ser humano integral, que é corpo, mente, alma, emoções e a alma, né? Tudo isso está dentro de nós, faz parte de quem nós somos, querendo ou não, acreditando ou não, gostando ou não. Acontece que cerca de 90% a 95%, tá? É inconsciente, ou seja, nós não conseguimos acessar. Nós não sabemos aqui pensando. Se eu for pensar, deixa eu ver o que é que eu fiz dentro da barriga da minha mãe, quando ela estava grávida de mim. Você pode se matar de pensar que não vai vir essa informação, porque não está na nossa mente consciente, ela está inconsciente. E o que está inconsciente, que é mais de 90% de tudo que a gente sabe, é incontrolável. Eu quero que vocês guardem bem essa palavra, é incontrolável. Por isso que, mesmo você querendo mudar, eu quero ser uma mãe mais tranquila, não quero gritar, não quero falar as coisas que eu falo, que foram as mesmas coisas que eu ouvi quando eu era criança, quando você vê, já fez. Agora você quer um projeto novo, quer mudar de carreira, aí você estuda, chega na hora H, você dá para trás e fica no mesmo lugar de sempre. Aí você quer mudar o relacionamento, você vai para outros relacionamentos, acontece a mesma coisa. Agora eu vou ter sucesso, prosperidade, né? Minha vida financeira vai mudar, quando você vê, cai no mesmo lugar de novo. Agora eu vou ter saúde, vou me cuidar, se melhora um pouquinho, tá de novo doente. Por que que isso acontece? Porque é incontrolável, porque são informações que estão inconscientes pra gente, tá? E aí, faz o quê? Já vou chegar lá. Já vou chegar no e aí o que que nós vamos fazer? O que é que de fato está inconsciente em nós, tá? Então, nós, adultos e nós, bebês, crianças, todos, tá bom, gente? Todas as memórias celulares, desde antes da nossa concepção. Então, o que são memórias celulares? Como o nome diz, é o que está gravado na nossa célula. Lembrando, então, por que desde antes da concepção? Porque, né, nós somos formados de um óvulo e de um espermatozoide, que vieram de um homem e de uma mulher. Essas células, o espermatozoide e o óvulo, carregam um monte de informações que vêm, né, de cada um deles, da família deles, do sistema familiar deles, que vem das emoções, dos traumas, das histórias que eles viveram, e carregam essas informações até que se encontram e surge a vida. Surgiu a vida, primeiro é uma única célula, certo? E depois ela vai se multiplicando, vira 2, 4, 6, até que vira um embriãozinho que vai se instalar, né, na parede intrauterina e vai começar a se desenvolver. Você concorda que no início era uma célula só, que viraram trilhões de células? Então, tudo o que aconteceu dentro do útero, desde a concepção, as informações vão chegando através de neurohormônios, tudo que a gente sente libera neurohormônios na corrente sanguínea, isso alimenta o bebê, e todas as informações de sentimentos, pensamentos, toda a fisiologia do corpo da mãe vai chegando até aquele bebê, nutrindo as células, e essas células vão se multiplicando. Então, o que a mãe viveu enquanto gerava um filho acaba se espalhando para o corpo inteiro do bebê. Então, por exemplo, se houve um trauma que eu digo é alguma emoção muito forte no primeiro trimestre, aquela informação vai ficar impressa no corpo todo do bebê. Por quê? Porque aquelas células vão se multiplicar. Então, vamos supor que no início da gestação, essa mulher sentiu muito medo, porque era um bebê arco-íris. Ela já teve uma perda anterior, engravidou novamente, descobre a gravidez e sente um medo. O que acontece com esse que medo de perder de novo? Esse medo vai chegar naquelas células e vão se multiplicar. E aí aquele medo faz parte de todo o ser que aquele bebê se transformou, e quando nascer,
ele vai manifestar toda essa insegurança. É um bebê que não fica longe da sua mãe, que fica alerta, né, que é extremamente apegado. Por quê? Porque ele tem essa informação do medo. A mesma coisa, a raiva, a mesma coisa, uma tristeza, tá? Então, tem todas as memórias do que essa mãe viveu, da forma que o corpo dela reagiu. Então, vamos supor que a mãe teve um susto, um pânico, um acidente na gestação. Aí o corpo dela começou a tremer. Aí ficou com sua dor, né? O batimento cardíaco aumentou. O bebê, ele grava todas as informações no corpo dele, e depois que nasce, em algum momento da vida, pode ser logo no início, como pode ser mais tarde, ele pode ter síndrome do pânico, ele pode ter crises de ansiedade, porque aquela informação ficou gravada na célula. Então, é bem comum, por exemplo, bebês que têm alguma dificuldade em se alimentar, seletividade alimentar. Por que esse corpo recusa determinado tipo de alimento, seja pela textura, aquele bebê que, o bebê ou a criança que fica com uma ânsia de vômito? Porque ele tem nas células dele alguma informação gravada de que aquela textura ou que o alimento, aquele tipo de alimento, para ele não é bom, porque ele tem uma memória associada a uma experiência ruim, um trauma. Uma mãe que teve muito enjoo, teve a hipermerese, né, ou o bebê que nasceu e teve que ser aspirado porque ele engoliu mecônio ou líquido, então ele tem a memória gravada no corpo, por exemplo, da cânula, né, passando pela garganta, ou de repente ele estava com o cordão umbilical enrolado, tá? Então imagina o bebê que, para se nutrir da própria mãe, estava com o cordão enrolado, e aqui eu não estou falando se pode nascer normal, de parto normal, não estou falando nada disso, tá? Antes que alguém fale, estou falando da sensação que fica gravada no corpo, na célula, de o cordão que me nutre é o mesmo cordão que me sufoca. E aí fica associado ao alimento com uma sensação de sufocamento. E aqui eu não estou falando que o bebê não respira pelas vias aéreas. Ele tem sensações no corpo todo. O bebê sente dor, muito mais dor que um adulto. Então, ele tem a sensação do cordão enrolado, entende? Então, essas são as memórias celulares. Memórias... Gente, eu não estou conseguindo ler o chat agora nesse momento. Depois eu vou dar uma atenção no chat, tá bom? Memórias biográficas da concepção, gestação e nascimento. Então, tudo o que aconteceu, como eu estou falando no início de vida, está gravado tanto na memória celular, ou seja, no corpo, quanto no inconsciente. Quando a gente fala em mente, a mente não está no cérebro. Porque quando o bebê era só uma célula, 2, 3 células, não tinha cérebro ainda. Só que ele tem todas as informações gravadas no inconsciente dele, que é uma memória implícita. É a memória celular também. Tá? Então, a gente tem tudo arquivado, absolutamente tudo. Então, às vezes eu ouço falar, Olivia, mas aconteceu tanta coisa na gestação, será que meu bebê lembra? Será que isso está no meu filho? Com toda certeza está. É inevitável não estar, tipo, não tem como impedir que não esteja. E como que isso vai influenciar? De acordo com como aquela informação foi interpretada e sentida pelo bebê, ok? Fora isso, nós temos memórias transgeracionais, que são memórias que passam de geração em geração através do DNA. O DNA não traz só as características físicas, o tipo de cabelo, a cor do olho, a cor da pele. Não, ele traz também histórias de traumas que foram vividos pelas gerações anteriores. Mas, gente, anteriores é de 7 a 8 gerações para trás. Então, eu, meus pais, meus avós, meus bisavós, meus tataravós, meus tetravós, e para trás, nem sei como chama, heptavós, tudo o que eles viveram também está dentro de nós e, por consequência, está dentro dos nossos filhos. E por que isso é importantíssimo de você saber? Porque essas disfunções de não come, não cresce, não se desenvolve, nasceu com alguma síndrome, teve alguma disfunção de saúde já na gestação, tudo o que estiver disfuncional, ou seja, não faz sentido, por que essa criança está assim, não come, não cresce, não dorme, não fala? Porque as informações que existem dentro dela são de até 7 gerações para trás. E aí existe, a gente nem sabe das histórias, tá? Porque você sabe as histórias dos seus tataravós? Não, né? Eu não sei, nem sei quem são. Porém, o que eles viveram no passado está dentro de nós. Então, se houve gerações que passaram muita fome, escassez, passaram por guerra, crianças que morreram de fome, literalmente, vão ter descendentes que vão se conectar, né? Nós chamamos de lealdade familiar. Elas estão honrando a memória dessas, podem ser crianças ou não, tá bom? Dessas crianças que não
puderam se alimentar. E aí, elas mostram através de uma disfunção e o corpo delas rejeita o alimento. Os bebês que nascem não conseguem, não aceitam mamar na própria mãe, não aceitam o leite e vão definhando. Já tive alguns casos assim. Por quê? Certamente ele está honrando algum outro bebê que não pôde nascer, que não pôde se alimentar, como, por exemplo, abortos naturais ou provocados, tá? Então, todos os bebês que não puderam nascer, em algum momento, algum descendente daquela família vai estar conectado à informação que vem dessas histórias através do DNA, tá? Então, as dinâmicas que acontecem através da informação do DNA, que se chama campo morfogenético, não depende de crença. Não estou falando de nenhuma religião, né? Muitos confundem, perguntam se é espiritismo. Não sou espírita, não tenho religião, falo de espiritualidade, tá? Porém, o campo morfogenético são informações que são as informações que estão gravadas no DNA. Então, independe se você acredita ou não, gosta ou não, é o que eu costumo falar, assim, é igual a lei da gravidade. A lei da gravidade não depende de você acreditar para ela funcionar, ela existe e pronto, né? Então, a gente precisa entender tudo isso que está dentro de nós, inconsciente e dos filhos, para compreender por que é que tantas disfunções não tem solução, né? Você tenta um monte de coisa e a solução, assim, você não consegue ver concreta, porque a gente está atuando só no corpo físico, precisa atuar mais profundamente. E também tem as informações da nossa energia vital, que a energia vital é o que mantém nosso coração batendo. É a consciência, é a energia, é a alma, é o que você quiser chamar. Também tem um monte, trilhões, quadrilhões de informações. Então, gente, tudo isso está em cada um de nós. E é incontrolável. E aí não está no corpo físico. Quer dizer, está, porque o corpo físico é o resultado final. Mas essas informações estão antes do corpo físico, entende? Por isso que para ajudar tanto a nós, por que eu tenho depressão, por que eu tenho síndrome do pânico, por que eu tenho crise de ansiedade, por que eu tenho essa doença XYZ? Por conta dessas informações inconscientes que estão dentro de nós. Tá dando para entender? Vou dar uma espiada aqui no chat. Tem como mudar a programação uterina? Sim. Posso ajudar meu filho com autismo? Sim. Filho com autismo, filho com alguma paralisia cerebral, que não fala por qualquer motivo, seja porque ainda são bebês e não falam, né, ou porque estão com algum atraso na fala, ou com alguma suspeita, né, de autismo, não importa. Dá para ajudar todos, porque todos nós humanos somos feitos de tudo isso. E a energia, gente, a gente acessa independentemente se este corpo aqui fala ou não fala, tá? Tem uma pessoa perguntando, por que só fica gravado memórias ruins dos antepassados? Não, Miriane, não fica gravado só as coisas ruins, não. Fica ruim, não. Ficam gravadas as coisas boas também. Toda a força deles, dos antepassados, está em nós. Nós só estamos aqui vivas, agora, no aqui e agora, porque a vida que mantém esse corpo aqui vem dos nossos antepassados. Se não fosse os antepassados terem passado por tantas dificuldades e ter criado tanta força através dos desafios, a gente não estaria aqui. Então, todas as habilidades, os dons, tudo isso também a gente herda, tá bom? É que aqui eu tô falando das dificuldades, por isso eu acabei falando dos traumas, mas é que os traumas estão, mas tanto a luz quanto a sombra, tudo está dentro de nós, tá bom? Vocês estão perguntando, tal coisa pode ser tratada? Timidez pode ser tratada? Obesidade? Problemas de sono? Gente, tudo. Isso que vocês precisam entender. Tudo é energia. Todas as disfunções que estão no corpo físico é porque existe já um desequilíbrio na informação lá da energia. Eu vou chegar nessa parte, deixa eu seguir aqui que vocês vão entender melhor. Então, nós somos o ser humano holístico. Todas as informações são energia e estão acessíveis através de recursos holísticos. Vou traduzir para vocês, calma. Então, significa que tudo o que aconteceu desde antes da concepção, quando éramos óvulos, espermatozoide, até a concepção, gestação, nascimento, lá, tudo isso são informações que estão no ar. Gente, estão aqui, ó. Igualzinho uma antena de TV
que está emitindo lá o sinal da TV, que passa os programas, igual o sinal do rádio. Nós somos como se fosse uma antena de rádio ambulante, que está emitindo as informações o tempo todo, só que com os recursos certos a gente acessa essas informações, tanto das memórias celulares, quanto as memórias transgeracionais também são acessíveis. Mesmo que você não saiba nada, mesmo que de repente você é adotiva, mesmo que você tenha filhos adotivos, essas informações estão aqui. E com recursos, certo? A gente consegue acessar facilmente, tá? E é isso que a gente vai experimentar na prática daqui a pouco, tá bom? Então, o que é essa palavra holístico, né? Muita gente fala assim, é o místico, o que é o místico, holístico com astrológico? Calma. Holístico vem do grego holo, que significa o todo, o ser humano integral, todas as partes dele, e não só uma parte. Qual que é a diferença de uma terapia que é holística com uma terapia que é mais tradicional, como a medicina, por exemplo? É que a medicina só trata o corpo físico, é só uma parte, só o físico. E não estou falando que não é importante ou que não funciona. Funciona em partes, é importante sim, porém não é a solução completa, tá? Não é a solução completa. É incompleto, porque o ser humano é muito mais do que o corpo físico. O corpo físico é só a ponta de tudo o que já aconteceu aqui. O desequilíbrio está aqui, passa para cá e chega no corpo físico, entende? Então, o tratamento que mais traz resultados rápidos é o tratamento holístico, tratar o ser humano em todos os seus pilares, não só o corpo, mas a mente, as emoções e a alma. Quando nós mudamos a informação da energia que nos forma, mudam, né? As emoções, muda a mente, por consequência, muda o corpo físico. Então, por que é que aqueles depoimentos que eu mostrei no começo, a criança tinha uma condição física e com uma sessão mudou a condição dela? E aqui eu não estou falando que a criança que tem a hipotonia, do dia para a noite acordou e saiu andando. Não, mas em uma sessão ela teve uma grande evolução que com fisioterapia, que com tratamentos mais convencionais, não se tinha. Tá? Então é importante vocês entenderem que a gente agora está falando do ser humano completo, que é justamente a energia da nova era. O que é a nova era? A nova era é um período, tá? Que estamos vivendo nesse momento de transição de eras, da era de peixes para a era de aquário. Tem a ver com astrologia é ciência também, e a energia de cada era faz com que o planeta viva uma série de mudanças, tá? Então, uma das mudanças é a pandemia. Tem um propósito, porque o vírus é uma energia também. E ele vem com um propósito de expansão de consciência, de elevar o nível de evolução dos seres humanos. Então, quem estava preparado com a consciência mais expandida, né, teve um salto de qualidade em diversos níveis na pandemia, justamente porque entende que tudo isso é um movimento planetário, tá? E não tem como a gente negar, porque isso está acontecendo cada vez mais de forma evidente, tá? As mudanças dessa energia da nova era. Na nova era, o ser humano é holístico, não mais o ser humano corpo físico. Isso foi uma tendência dos últimos 2.000 anos, mas a partir de agora para frente já não vai mais ser. Agora, a energia pede que o ser humano seja cuidado por completo, né? Através da expansão da consciência coletiva, ou seja, começar a ter mais autoconhecimento, entender que de fato eu não sou só esse corpo, que meu filho não é só o corpo, que ele tem muito mais dentro dele, tem as informações de um monte de familiares, os antepassados, né? Que tem informações de tudo o que aconteceu desde o início de vida. Entender que a energia precisa ser tratada com terapias holísticas, que são terapias basicamente energéticas, que você já deve ter ouvido falar, Reiki, Theta Healing, barras de axis, a constelação familiar, terapia multidimensional. Cada vez mais vocês vão ver terapeutas aparecendo falando desses termos, porque é a energia que vai reger a partir, né, já está regendo a partir de agora, e daqui para frente vai ser cada vez mais e mais. E a cura, através das terapias holísticas, né, se dá pela energia do amor incondicional, que é a energia mais poderosa que existe. E lá no Clube de Mães da Nova Era, só utilizando a energia do amor incondicional, a gente testemunhou muitos milagres.
milagre mesmo, tá? São coisas que a gente achava impossível de acontecer e acontece por conta de a gente mudar a energia que está em desequilíbrio com o amor incondicional. E aí muda o comportamento, muda o sentimento, muda o corpo, tá? E a cura pelo amor incondicional e pelo divino dentro de cada um. A gente veio aprendendo nos últimos séculos que o divino está fora de nós, que existe uma figura que é divina e que essa figura que vai decidir quem que se cura, quem que não se cura, quem que sofre, quem que não sofre, quem é merecedor, quem não é merecedor. E não é. A gente esqueceu que o divino mora dentro de nós. E a gente se conecta com o Deus que habita cada um de nós. E o poder de cura está dentro da gente. O que eu acho incrível. Tá fazendo sentido para vocês? E aí, o que são as mães da nova era? São mães que eu estou conduzindo, né, num grupo onde a consciência é mais evoluída, então a gente entende além do superficial, entende que tudo é energia, entende como essa energia atua, e que dominam recursos de autocuidado e autocura para si mesma, né, a autocura, e para os filhos. Então são mães que eu batizei de nova era porque da energia da nova era, e há mais ou menos um ano atrás, eu comecei a receber mensagens que vinham direto, né, da fonte divina, falar para mim que eu deveria criar esse grupo para ensinar o que eu sei de terapias holísticas para que essas mães pudessem aplicar na vida delas, porque foi assim que eu consegui ajudar meus filhos através das terapias holísticas, através do autoconhecimento, através de despertar a minha consciência, e eu fui estudando muita coisa desde 2009 que eu comecei. Então, nessa jornada desde 2009, eu evoluí uma série de coisas. Consigo hoje ajudar muito os meus filhos com qualquer questão, porque é muito fácil de acessar a resposta dentro deles. E aí me veio essa informação de que eu deveria, então, passar isso adiante, que essa era a minha missão, né? No meu mapa natal, que é o meu mapa de nascimento, diz que a minha missão nessa vida é levar a cura para dentro das famílias. Então, é esse trabalho que eu venho fazendo. E quando eu criei o Mães da Nova Era, há mais ou menos um ano atrás, há um ano e um mês atrás, eu não sabia direito como que ia ser, só que já faz um ano que nós estamos quinzenalmente testemunhando milagres dentro do grupo. Centenas de milagres ao longo de um ano. Então, eu sei que tudo isso é real. São mães que agora já sabem acessar as respostas dentro de si mesmas e dos filhos e enviar a cura para qualquer questão. Lembra que eu falei, então, que o divino está dentro de nós? Então, a partir de mim, do divino que mora dentro de mim, eu consigo enviar a cura necessária e disponível para qualquer questão. E isso é surreal. Não sei se vocês já me viram falando, né, no Stories, no Instagram, falando assim, olha, esses são alguns depoimentos publicáveis do Mães da Nova Era. Porque a maioria dos depoimentos não dá para compartilhar publicamente. Eu vou ser atacada, eu vou ser, né, já me chamam de várias coisas aí, porque eu fico falando que o bebê é consciente, imagina se eu falar dessas coisas, né? Então, não tem como eu publicar os depoimentos, mas quem está no clube vê todos os depoimentos, a gente troca as experiências, os resultados, né, a cada quinzena, e é literalmente surreal o que a gente vê acontecendo lá. São coisas que eu não achava que eram possíveis, e tenho certeza que as mães que estão lá também nem imaginavam que tudo isso era possível, tá? E é possível. E são mães que estão conectadas ao divino dentro de si, onde moram todas as respostas. Então, eu ensino como você vai acessar o divino dentro de você, como você vai acessar as respostas dentro dos seus filhos, como você vai enviar, receber a cura que está disponível e abundante para tudo e para todos. E lá na energia. Tanto é assim, energia, gente, independe do corpo físico, certo? A gente faz as aulas online, igual eu estou fazendo agora, e você que está em algum lugar do país ou até fora do Brasil, você vai conseguir sentir, porque a energia está em todo lugar ao mesmo tempo, no aqui e agora, e independe da barreira física. Então é incrível quando a gente trabalha, começa a entender que o segredo, a chave para qualquer questão, gente, não é só questão de doença de comportamento, não, questão financeira, questão de relacionamento, questão de carreira, tudo é energia. E está disponível para ser acessado, assim, as respostas
dentro de nós. É uma outra forma de viver. Só que isso já é agora a nova era. Então, quando a gente tem essas perguntas, por que meu filho não come, não fala, não anda, não dorme, não mama, não se concentra, ou tem todos esses sintomas? Para cada criança, o motivo é diferente. Eu vivo falando que no meu Instagram, que as respostas estão dentro dos filhos, cada filho conta a sua história de onde? Desde antes da concepção e do sistema familiar dela, de tudo o que existe dentro das gerações que vieram antes dela. E todas as dificuldades que nós temos na nossa vida adulta, agora, tudo que você tem de dificuldade e tudo que você tem também de positivo, vieram dos nossos antepassados, de histórias dos nossos ancestrais, e também das memórias, nossas memórias biográficas, né, desde concepção, desde quando a gente era óvulo espermatozoide. E tudo isso está acessível, tá? Mesmo que, é um bebezinho, mesmo que eu estou grávida nesse momento, o bebê nem saiu da barriga, dá para acessar as informações que estão nesse bebê neste momento. Por exemplo, bebês que estão já com alguma disfunção na gravidez, é possível acessar as informações que estão nele inconscientes, acessar as informações transgeracionais nele, já é possível enviar a cura. Eu já presenciei cura, assim, milagrosa mesmo, de bebês que estavam sendo gestados ainda. E pode ser filhos que não falam por algum motivo, seja porque estão dentro do TEA, e também, ou por outro motivo, porque tem, de repente, uma paralisia cerebral, ou e filhos que são adotivos, né, que são de coração também. Olivia, não é meu filho biológico, tem como acessar? Sim. Por quê? Porque as informações estão em todos os lugares através do DNA, é só a gente acessar, tá bom? Então, o que vocês precisam entender? Que se a gente pegar, vamos supor aqui na live, tá? Vamos pegar um exemplo só. Vamos supor que tem 3 crianças aqui de mães diferentes, e as mães estão falando, Lívia, meu filho não come, ou tem seletividade alimentar, ou tem alguma alergia. Se a gente acessar a informação em cada criança, são motivos diferentes. Por quê? Porque tem a ver com a história que está dentro dela. Vamos supor que na criança 1, houve uma história de muita fome, dificuldade, né, na família dela, na geração dos bisavós. Vamos supor que os bisavós, né, são imigrantes ou passaram por uma guerra. E teve, por exemplo, filhos que morreram de fome, crianças que morreram de fome. Um exemplo. Vamos supor, então, que essa criança 1 esteja conectada a essa história transgeracional. E por isso ela não come hoje. A criança pode não comer ou ela pode comer em excesso, tá? Pode ser a disfunção em 2 caminhos, ou pela falta ou pelo excesso. Vamos supor que a criança número 2 também não come, tá? E aí a gente acessa a informação nessa criança número 2. E aí a gente vê que, de repente, essa criança número 2, ela está honrando um irmão que não nasceu. Porque a mamãe perdeu um bebê por aborto natural antes, essa criança não nasceu, e esse filho está honrando esse irmão que não pôde nascer e crescer e se alimentar. E ela está conectada nos sentimentos desse irmão. E aí ela não come. E aí vamos supor que a criança 3 não come também. A gente vai acessar a informação dessa criança número 3. Aí vamos supor que Ai, gente, tem tantas possibilidades. Mas vamos supor que ela está honrando um tio que morreu de uma doença degenerativa e que a avó sofreu muito que esse tio morreu. E aí no final da vida ele não pôde se alimentar porque a doença, né, impedia, e essa criança está conectada nessa experiência desse tio. Vamos supor que, deixa eu colocar mais um exemplo, que a criança número 4, que também não come, a gente acessa ela, e aí a gente acessa ela e vê que ela não come porque ela foi aspirada ao nascer, porque quando ela estava internada na UTI neonatal, ela estava com a sonda, e aquela sonda deixou a memória celular, né? E ela não consegue engolir, porque tem uma memória que a impede de perceber, né, de sentir o alimento como sendo algo prazeroso, algo seguro. Então, para cada criança vai vir um motivo diferente. Então, muitas vezes vocês me mandam questões assim, Olivia, meu filho não fala, já tem tanto tempo, o que pode ser? Não sei. Meu filho não se concentra na aula, o que pode ser? Pode ser tanta coisa. Pode ser, de repente, a criança que não se concentra na escola tem um monte de motivo, mas
Tem vários, mas, por exemplo, a gente acessa a informação da criança, a criança fala assim, olha, eu não consigo me concentrar na escola porque meus pais estão se separando e eu estou tentando consertar o casamento deles, de forma inconsciente. Aí a criança não consegue ter concentração na aula, porque a energia dela, né, não está ali no corpo, ali, estudando, tá onde? Olhando para esse relacionamento dos pais, e a criança fica, de forma inconsciente, tentando salvar esse casamento. Então, essa é uma dinâmica que existe também. Então, a gente sempre vai ter que acessar a informação dentro de cada criança. Ah, por que a minha criança tem o transtorno opositor, tal? Porque ela está vinculada com alguma memória ou transgeracional ou biográfica. Por exemplo, uma criança que nasceu de forma violenta, com o uso de fórceps, por exemplo, ela tem tendência forte a ter o TOD, assim como essa criança pode estar em lealdade com alguma história ancestral que foi violenta. Porque, gente, no passado, sabe aquelas novelas de época que a gente assiste na Globo? Você fala, meu Deus, né? Ah, novela de época. Gente, aquilo é real. Sabe aqueles filmes de época? Aquilo aconteceu. E tudo isso está dentro de nós. Porque são 7, 8 gerações para trás, antes de nós. Por isso que nós temos um monte de disfunções que não fazem sentido no aqui e no agora, na vida atual. Por quê? Porque são memórias de outras gerações. E dá para curar, né? Dá para equilibrar tudo isso quando a gente entende o que é e quando a gente entende como funciona e aí quando a gente entende que a gente precisa olhar onde? Para a energia que existe dentro de nós. Tá ficando claro? Então, vamos fazer o exercício, gente? Estão prontas para a prática? Então, o que a gente vai precisar? A gente, né, vocês. Tá num lugar calmo e tranquilo, sem interrupção agora, né? Pede para não te interromperem na próxima meia hora. E é melhor com fone de ouvido, porque assim você consegue ficar mais concentrada, tá bom? Basicamente é isso. Existem várias formas de acessar as informações, tá bom? Eu vou fazer uma forma, que é a mais, assim, a mais fácil, a mais tranquila, que dá pra gente fazer online, né? Com vocês aí me assistindo, que é através de uma meditação. Então, a única coisa que vocês vão precisar é me ouvir. A única coisa, você vai estar relaxada, não é para ficar deitada, sentada, porque se você ficar deitada, você vai dormir, você já tá com sono, cansada, mãe, né? Já não dorme muito bem. Então, se você ficar deitada, você vai apagar e você não vai ter a experiência. Então, melhor ficar sentada, de forma confortável. Então, vocês vão fechar os olhos, eu vou explicar como vai funcionar. Vocês vão fechar os olhos, vocês vão me ouvir a todo momento, vocês só vão me ouvindo, e eu vou fazer a meditação para vocês acessarem as informações no filho. Existe todo um caminho para que a gente consiga acessar o inconsciente, tanto nosso quanto dos filhos, tá? Não tem perigo nenhum no sentido de, Olivia, eu vou ficar presa em algum lugar e não vou mais conseguir voltar. Não, você vai ficar presa em nenhum lugar. Você vai estar aqui. Eu vou estar junto com você. Não tem risco de você ficar presa em nenhum lugar, tá bom? Você vai sempre estar me ouvindo e em alguns momentos eu vou pedir autorização para você. Você me autoriza a fazer tal coisa? E você precisa dizer que sim. Eu não vou te ouvir, mas lembra que tudo é energia? Eu preciso que você dê o seu consentimento. Como é energia, eu vou estar conduzindo esse processo, tudo tem que ser com a sua autorização. Então, para que você receba, né, receba amor incondicional, para que você receba alguma cura que está disponível nesse momento, você precisa autorizar. Eu sou conduzida pela fonte divina e muitas vezes, assim, eu não sei o que vai acontecer, eu, né, me deixo ser guiada por uma sabedoria maior e é assim que eu tenho ajudado centenas de mães nesse último ano, conduzindo nesses processos, né, de acessar as informações, acessar a informação que está na energia. Mas basicamente é isso, tá bom? No início eu vou fazer com que você relaxe para baixar o nível das crenças que vocês podem ter de, não é possível, eu tô com medo, sei lá, as crenças que a nossa mente racional vai colocar, porque aí pode bloquear o processo, tá bom? E aí vocês vão ouvindo e vão autorizando aí, me dando consentimento. Você não precisa digitar nada, tá, gente? É só falar mentalmente, que já vai ser o suficiente, porque a energia é do sim, é de eu autorizo, eu estou disponível. Ok? Então, bora lá. Vou pedir para vocês ficarem num lugar confortável e tomando uma respiração bem profunda. Tá fechando os olhos.
e dizendo para você mesma: agora eu me permito relaxar. E quanto mais você respira, mais e mais relaxada você fica. E você vai percebendo o seu corpo contra a cadeira ou a poltrona onde você está. Relaxando o músculo da sua testa, a tensão nos seus ombros, relaxando o abdômen, pernas. E vai levando a sua consciência até a sola dos seus pés. E você vai imaginar criando raízes que saem da sola dos seus pés e vão crescendo em direção ao centro da terra. Crescendo, crescendo, até chegar lá no centro da terra, onde essas raízes se conectam com uma energia quente e luminosa da Mãe Terra. Inspire. E tomando uma respiração profunda, essa energia brilhante, amorosa, vai subindo pelas raízes, subindo, subindo, até chegar na sola dos seus pés. E começa a preencher as suas pernas, o seu tronco, dessa energia quente e luminosa, até te preencher por completo e chegar no topo da sua cabeça. Respire. Então, pelo topo da sua cabeça, você vai sair, imaginar uma grande bola de luz luminosa que começa a subir em direção ao céu. Subindo, subindo, na velocidade da luz. Ultrapassando a barreira do céu, passando pelo universo. Subindo, subindo e passando por diversas camadas, até que você chega num lugar em que avista um portal retangular, de luz branca perolada. Um portal muito brilhante. E você atravessa esse portal. E você chega, então, no plano onde há somente amor incondicional. Respirando e soltando. Você vai sentindo essa luz branca perolada entrando pelos seus poros. E você vai se tornando pura energia. Se tornando um com o todo. Respira. E percebe como o seu corpo fica. Isso. Nesse momento, você me autoriza a fazer uma limpeza no seu campo de energia, para que tudo o que for negativo seja transmutado e enviado para a luz. Se sim, diga sim para autorizar. E você vai sentindo essa limpeza acontecendo no seu campo de energia e sendo removido de você. E você vai percebendo como o seu corpo sente enquanto essa limpeza acontece. Você autoriza a receber mais puro amor incondicional dentro de todas as suas células. Se sim, diga sim.
E vá visualizando o amor incondicional chegando dentro de você, preenchendo cada célula do seu corpo. E vai sentindo como o seu corpo fica quando essa energia chega até você. Respirando e soltando. Isso. E nesse momento você me autoriza a enviar para você a crença de que é fácil, leve e permitido acessar as informações dentro do seu filho ou sua filha. Que você já sabe qual é a sensação de fazer isso. Que o seu corpo já sabe fazer isso. E que você está pronta para fazer isso a partir de agora. Sim? Se sim, diga sim. Vai percebendo no seu corpo como é quando essas informações são enviadas para você. Em energia. Respira e solta. E agora, você vai pensar em um dos seus filhos e vai pensar em uma questão que você quer saber, o motivo. Então, escolha o filho e a questão que você quer saber. E tomando uma respiração bem profunda, visualize o seu filho ou filha à sua frente agora. E respirando, vai olhando profundamente nos olhos dele ou dela. E respirando, você vai se conectando ao coração desse filho ou filha. Como se ligasse um cordão de luz que sai do seu coração e liga ao coração do seu filho ou filha. E você vai mergulhando na sensação que você sente no coração dele ou dela. O que sente esse filho ou filha? Vai percebendo no seu corpo como é quando você sente o que ele ou ela sente. Inspira e solta. E se esse filho ou filha pudessem te contar agora o porquê dessa questão, o que ele ou ela te diria? Ouça o que seu filho tem a te dizer. Pergunte a ele ou ela agora o que ele precisa para melhorar disso.
Respirando e soltando. Você me autoriza a enviar para este filho ou filha a energia do amor incondicional, para que ele seja preenchido em todas as células com energia de amor incondicional. Se sim, diga sim. E visualize essa energia chegando até o seu filho ou filha, entrando pelo topo da cabeça e preenchendo o corpinho dele por completo. Isso. E perceba como ele ou ela fica quando recebe amor incondicional. Inspirando e soltando. Quando seu filho ou filha estiverem bem, vá se preparando para se despedir dele nesse momento. E dentro da sua crença, dentro da sua fé, faça um pequeno agradecimento pelas informações que você acessou, pela energia do amor incondicional que vocês receberam. E quando você estiver pronta, nós vamos voltando para o aqui e agora. Então você vai respirando. E em 3, 2, 1, você pode ir abrindo os seus olhos. E mexendo o corpo, pode se espreguiçar, pode tomar uma água, quem tiver com uma aguinha aí. E quem puder compartilhar a sua experiência aqui no chat, eu super agradeço. Quem conseguiu visualizar alguma informação, se você puder compartilhar. E quem não conseguiu, também pode colocar aqui para eu saber. E já adianto que é normal, né, que nem todas tenham conseguido nesse momento ao vivo, tá bom? Por ser a primeira vez, por ter crenças ainda, de repente, que impedem, né, de acessar, por a gente estar fazendo todo mundo tudo junto, né? Então tem outras coisas aí interferindo, porque a gente está aqui, querendo ou não, fazendo em grupo, né? Então existem possibilidades que acabam impedindo de acessar nesse momento, e não significa que você não consiga ou que você não possa, tá bom? Da última vez que eu dei essa aula, né, uma live como essa, tinha mamães falando, Olivia, não consegui acessar, será que eu vou conseguir? Aí depois me mandou mensagem no dia seguinte, falando, Olivia, eu quero fazer, mas eu não consegui, será que eu vou conseguir? Eu falei, não, a experiência, quando você vai fazer sozinha, né, no momento tranquilo, num local seguro, que você tá relaxada de verdade, e quando você tá fazendo sozinha, sem, né, tá fazendo coletivamente, a experiência é diferente, você vai ver que é muito diferente, você pode conseguir sim. Aí ela foi, se inscreveu no Mães da Nova Era e já tá acessando um monte de coisas. E o bebezinho dela, né, tem, se eu não me engano, uns 8 meses, então não fala, mas ela já consegue se comunicar com ele, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, como é que tá. Chorando aqui, inexplicável essa energia, chorando, chorando, não consegui, não consegui. Consegui um pouco, senti, mas não entendi, ok? Foi incrível, consegui. Uau, senti as raízes saindo do meu pé. Eu não consegui acessar, mas senti a energia. Senti o corpo quente, senti dificuldade, sempre tive dificuldade em acalmar a mente. Chorei. Eu não consegui. Na hora de perguntar para minha filha, ficou preto, não consegui imaginar mais nada. Uma ótima energia, gratidão. Não consegui, me parece que ele não permitiu. Ele e o filho? Maravilhoso. Deixa eu ver aqui mais.
Não vi a causa, mas senti a dor dele. Consegui descobrir porque meu filho não anda, mas não consegui saber o que posso ajudar. Não foi tão profundo, mas foi super significativo. Olha só, tem um depoimento aqui. Minha filha chora muito. Ela me contou que ela tinha medo de morrer. Eu não queria que ela nascesse. Dei um abraço bem gostoso dele na despedida e foi cheio de amor. Senti o medo da rejeição, medo de errar, de não ser bom o suficiente. Me pediu abraço, atenção, amor, colo. Muito bocejo no início da técnica, e depois um choro forte. O bocejo ou o sono agora, ou alguém que dormiu no meio do exercício é natural, tá? Porque a gente faz com que o cérebro entre em ondas que são mesmo de sono. Então, até que a gente se acostume a fazer essa técnica, no início é bem comum dar muito sono, tá? No começo, quando eu aprendi, nossa, eu ficava caindo de sono, mas hoje em dia não mais, tá? Mas é normal. Foi maravilhoso. Acessei coisas que eu precisava saber do meu filho. E tem gente, né, que não conseguiu. Vou falar um pouquinho de vocês também. Mas ela estava feliz depois de receber amor incondicional. Ah, descobri que ele se sente triste porque eu tinha medo dele morrer quando eu estava grávida. E entendi que sempre olho para ele assim. Meu filho só me agradeceu. Não consegui ver a causa do atraso na fala. Mas na hora do amor incondicional, ele me agradeceu e disse que deu tudo certo. Ai, gente, eu tô ficando emocionada aqui. Podemos repetir isso sozinha? Sim. Gente, tem tanta mensagem, eu não vou conseguir ler tudo agora, mas eu visualizei minha filha, ela tem tanta raiva, tão nervosa, me bate, grita, e ela me disse que sentia tanta raiva porque eu não a queria. Maravilhoso. E eu realmente não queria um segundo filho, que é a menina que tem tanta raiva, né? Hum, estranho. Eu tive uma visão do meu filho recém-nascido, vi umas imagens dele agoniado na barriga, ele rolando de um lado para o outro. Meu corpo ficou quente e senti cutucar algumas partes do corpo. Chorei de emoção, meu filho quer que eu me dedique a ele como eu faço ao trabalho. O filho quer que se dedique a ele como como você faz ao trabalho. Foi maravilhoso demais. Gente, vocês estão percebendo? E tem pessoas que não conseguiram, né? Já vou falar um pouquinho mais para vocês, tá bom? Fiquem tranquilas que não tem nada de errado com vocês, tá? Minha filha acorda a noite toda porque tem medo. Chamou o papai e mamãe, entendi o medo dela. Homem pode participar? Diego, dessa dinâmica sim, mas o Mães da Nova Era é só para mães. Ai, você me desculpa, mas é porque só tem mulheres no clube e aí a gente só fala coisas de mulheres, então. Mas ó, depois assim, olha, eu não conheço um homem pai que faça trabalho holístico para pais especificamente, mas você pode fazer consulta com qualquer terapeuta holístico, tá? Que aí independe de ser homem, mulher, de ser pai, de ser mãe, você pode fazer para se aprofundar nas suas questões, tá bom? Gente, tem um monte de mensagem que eu gostaria muito de ler tudo. Muito bom, porque meu filho tem 13 anos e devido à separação estava revoltado. Energia massa. Ai, gente, olha, acessou o filho, acessou o dia, né, que ele disse que não ia mais mamar. Foi surreal ver do que ele tem medo. Não entendi muito bem, mas achei incrível ter visto essas imagens dele bebezinho. Ele está com 2 anos hoje. Eu não consegui mais sentir energia. Gente, ai, eu quero tanto ler tudo. Bom, é assim, vamos lá. O que eu quero que vocês percebam agora é a informação está acessível. Para quem fez pela primeira vez, lógico que vocês não vão ter ainda
o jeito, né? Como aprender a dirigir, ainda não sabe direito como dirigir, como, né, pisar na embreagem, no freio, mudar a marcha, então fica meio desengonçado, né? Então, pela primeira vez, a gente não vai conseguir fazer a coisa ali perfeita, receber as informações por escrito na cartinha, ver o filme com efeitos 3D. Não, mas o que você sentiu no corpo já é um ótimo começo. Por isso que eu falo muito, sinta no seu corpo, o nosso corpo sente, o nosso corpo tem as informações, tá? E quem não conseguiu, talvez tenha sentido algo, mas não se conectou muito na sensação, queria ter visto. Também pode ter crenças. Gente, mesmo quem fala assim, eu não acredito, mas não consegui ver, mas é que são crenças inconscientes de que não é permitido, de que não pode, de que não, sabe? Crenças, tanto da família ou quanto culturais, né? E isso pode impedir. O medo pode impedir também, mas como eu falei, aqui a gente está fazendo, né, coletivo. É diferente quando você faz sozinha, né? Lá no Clube de Mães da Nova Era, que eu vou falar para vocês, tem todas essas dinâmicas gravadas individualmente, para que você faça no tempo que você quiser. Aí tem alguns que tem a musiquinha para ajudar a relaxar no início, né, para quem está começando, mas não só essa técnica, tá? Como eu falei, essa é uma das técnicas, porque existem várias formas de acessar a informação. Aqui hoje eu fiz bem devagar, né, para quem estava fazendo pela primeira vez, bem passo a passo, mas quando você pega o jeito, você vai e volta na velocidade da luz. Eu hoje consigo fazer enquanto eu estou dirigindo, enquanto eu estou tomando banho. Então, eu estou dirigindo, eu consigo fazer de olho aberto, me conectar com meu filho, com seja lá quem for, né? Conversar, pegar as informações, enviar a cura, amor incondicional, tal. E eu faço isso enquanto estou no trânsito. Então, é um recurso surreal de prático, de incrível. Então, no começo é igual aprender a dirigir. Você não vai pegar o carro pela primeira vez e vai fazer a baliza, né? Você precisa fazer umas 10 aulas até conseguir fazer a baliza na subida de ré. Não é difícil? Então, é a mesma coisa. Você precisa praticar mais. Você precisa, né, ter mais oportunidades de praticar para que você pegue o jeito e consiga ter experiências e desenvolvendo também a mais facilidade, tá bom? Tudo isso, gente, eu ensino as mães no Clube de Mães da Nova Era. Vou falar para vocês um pouquinho sobre o clube, tá? O clube é um grupo de mães em que eu vou ensinando vários recursos holísticos. Então, esse, como eu falei, foi um só exercício, mas existem vários. E eu quero mostrar para vocês um pouco do que tem disponível lá dentro. Eu vou compartilhar uma outra tela. Então, para vocês verem, dentro do Clube de Mães da Nova Era tem as aulas que eu já deixei gravadas, explicando sobre cada recurso holístico, e tem muitos exercícios práticos. O intuito do Clube de Mães da Nova Era é que você saiba recursos para usar na sua vida pessoal, tanto como mãe, para facilitar a maternidade, porque você consegue acessar as informações dos filhos, você consegue enviar, receber cura, você consegue entender quais são as questões que estão por trás, o que você precisa fazer, né, tanto para você quanto para os filhos. Então, é muito prático para a maternidade, por isso que todo mundo fala que é um maternar mais leve. Não estou falando que é um maternar super fácil, que você não precisa fazer mais nada, vai ficar de boas, não, né? Mas facilita demais, demais, tá? Então, tem recursos para maternidade, mas também tem para carreira, para vida financeira, para vida amorosa, para saúde, para tudo. Então, ó, aqui eu estou compartilhando com vocês a tela, para vocês verem os principais conteúdos do clube, tá? Os principais, mas tem mais que isso. Deixa eu ver se está aparecendo aí, tá? Como acessar a energia de cura para receber e enviar aos filhos. Então, a gente recebe a cura para nós e para os filhos. Eu não sei se vocês andaram vendo os depoimentos que eu compartilhei, né, essa semana, mas de pessoas que tinham problemas desde a infância, físicas, e com uma sessão, né, de você mesma pedir essa cura, não teve mais. A gente já testemunhou tantas curas físicas dentro do clube, que são surreais, mas são aquelas coisas que não dá para publicar, entendeu? Como ter as respostas sobre qualquer questão sua e dos filhos. Quais são as dinâmicas ocultas que atuam em todas as dificuldades da vida? Saúde, relacionamento, dinheiro, carreira, maternidade, e como colocar isso em ordem. Como manifestar seus sonhos em realidade. Como limpar mágoas, ressentimentos e rancor que você teve em algum momento da sua vida, seja com seus pais, com relacionamentos amorosos, com amizades, né, na vida profissional, qualquer mágoa, ressentimento e rancor. Por quê? Porque é bom limpar tudo isso que fica na nossa energia, depois vira algum sintoma físico, alguma doença, né? Ou se manifesta nos filhos. Então, é bom limpar tudo isso.
A criança interior, né? Vocês talvez já ouviram falar sobre criança interior. Todo mundo tem uma criança interior que nos habita. Quem é, onde vive, do que ela se alimenta. E essa, modéstia à parte, é a melhor aula de criança interior que vocês já viram na vida, se é que vocês já viram, mas essa é a mais direta, reta, objetiva, que vai esclarecer o porquê que a gente tem que olhar para essa criança interior. O envio de cura às memórias intrauterinas. Tinha gente perguntando se dá para mudar as memórias intrauterinas. Sim, tá? Tem exercício para você revisitar e mandar a cura para as memórias suas, de você sendo gestada, e também dos filhos. E você faz para cada filho seu. Tem aula para você descobrir seus dons e habilidades, qual é a sua missão de vida, e descobrir também a dos filhos. Isso é muito interessante, você já passa a saber o que os filhos têm de dom, de habilidades para essa vida, o que eles têm que desenvolver, né? Quer dizer, tem que desenvolver, já está neles, né? Mas que você pode ajudá-los a desenvolver ainda mais. Então, ter essa informação é uma virada de chave, porque aí você sabe o que realmente vai importar para eles. Onde eu estava? Como ter relacionamentos amorosos em equilíbrio, você vai entender tudo o que afeta um relacionamento amoroso, tá? Quem são os filhos da nova era? Se nós somos mães da nova era, obviamente que nossos filhos são da nova era. Nossos filhos que estão guiando para que nós, enquanto mães e pais, mas os pais demoram um pouquinho mais, tá bom? Para que nós expandemos, para a gente expandir a consciência. São eles que estão nos guiando, eles precisam de mães, de pais, na verdade, mais evoluídos para conseguir ajudá-los, porque essas crianças já vêm diferentes. Eu vou falar sobre os filhos da nova era. Eles vêm com outra energia, eles vêm com outras habilidades, eles são totalmente holísticos, e se os pais não são, eles sofrem muito, tá? E aí eu ensino também como vocês vão ensinar os filhos alguns já recursos holísticos que eles podem se auto-aplicar desde criança. Meus filhos já sabem algumas técnicas que eles mesmos se aplicam. Quando eles, caiu, machucou, ele levanta, já aplica nele mesmo, né? Meu filho, eu tenho um filho de 6 anos e um de 10. Tá tendo pesadelo, ele sabe se aplicar. Na hora de dormir, tá com pensamento, não consegue, ele já sabe se auto-aplicar. É muito bonito de ver. Que seres humanos que eles vão se tornar, que desde criança eles já sabem se regular emocionalmente. É incrível. E você vai poder acessar suas memórias de gestação e nascimento e dos filhos também, aqui é um outro exercício. Entender qual que é a energia que vem do seu nome, tá? Lembra que tudo é energia? O nosso nome, cada pedacinho dele, cada sobrenome tem uma energia que atua na nossa vida, e você vai entender como que atua na nossa vida. E etc, etc, porque, gente, tem tanta coisa que a gente faz lá que algumas são impublicáveis. Ai, vocês vão descobrir. Quem é a mãe da nova era aí que estava na última aula? E que a gente andou fazendo? E aí, o Clube de Mães da Nova Era está com as inscrições abertas, né? A gente tem essas aulas que são gravadas, mas nós temos encontros ao vivo também. E nesses encontros ao vivo, eu sempre faço alguma prática ao vivo com vocês. E esses encontros são quinzenais, 2 vezes ao mês. Normalmente acontece nesse mesmo horário que a gente está fazendo encontro, 9h30 da noite. Fico disponível para tirar dúvidas de todas as participantes. A gente sempre faz alguma vivência, né? Um exercício prático também. É como se fosse uma terapia que você vai se dar de presente e que quinzenalmente você vai ter algum benefício, porque eu sempre vejo algo que vai ajudar, né, a demanda das mães. E sempre tem uma sabedoria maior me conduzindo também para vocês, tá bom? Que mais? E também temos um grupo no Telegram onde a gente troca os depoimentos dos resultados, que é onde a gente testemunha os milagres acontecendo, nossa, a cada quinzena, tá? Então, o Clube de Mães da Nova Era, ele está disponível e vocês podem se inscrever por um valor promocional que eu deixei para vocês que estão participando dessa aula hoje, tá? Eu vou deixar o link é o que estava no slide anterior, que é o mãesdanovaera.com.br, tá? mãesdanovaera.com.br. Então, para vocês que sentiram esse chamado no seu coração, vocês vão ser muito bem-vindas. Tem muita coisa esperando por vocês lá. Mas veja se realmente isso é algo que faz sentido para você, se toca o seu coração. Porque o que a gente tem vivido lá, né, Tati, é realmente surreal. E aí, deixa eu ver aqui, ó, se vocês estão vendo no site. Então, a gente tem as aulas gravadas, tem os encontros ao vivo e temos as trocas no grupo do Telegram. O acesso ao conteúdo é por 2 anos, então você se inscrevendo agora, você tem 2 anos para ver, rever, fazer no seu tempo. Não é uma turma que vai todo mundo junto, que você tem que acompanhar.
né? Não, você vai fazer no seu ritmo, não tem problema se você não conseguiu ver essa quinzena, pode ver na próxima, não tem essa pressão, porque eu sei que mães têm, né, uma limitação de tempo, justamente por isso é bem flexível, porém temos os encontros ao vivo, quinzenalmente, se você não conseguir participar, fica disponível a gravação depois para você ver, tá bom? Tudo isso está no site que eu passei, mãesdanovaera.com.br. Venha, se você estiver de mente e de coração abertos, para conhecer o que está além do superficial e utilizar os recursos de cura para o bem, tá? E aqui, gente, tem um depoimento de uma mamãe que entrou logo no início, que ela chegou porque o filho tinha TDAH, né, que é a hiperatividade, déficit de atenção. E um ano depois, ele tinha o diagnóstico confirmado, tá? E um ano depois, ele não tem mais esse diagnóstico. Ele já passou pelos especialistas que não, né, que removeram, voltaram atrás, não tem mais esse diagnóstico. E ela não fez uso de medicamentos, tá? Vejam esse vídeo, eu quero realmente que chegue para quem tá, assim, para quem sentir esse chamado no coração, tá bom? Eu estou disponível para tirar dúvidas, se vocês quiserem me chamar pelo WhatsApp, lá no meu WhatsApp individual, né? Podem me chamar, ok? Hoje a gente vai dormir. Peço que vocês tomem bastante água. Hoje vocês vão tomar um copão de água antes de dormir, para que essas informações, elas se ajeitem, né? Dentro do nosso corpo, porque a gente é feito, né, a maior parte de água. E tudo que a gente recebe no corpo, a água facilita o processo. Então, vocês vão tomar um copo de água, tá bom? Agradeço demais pela presença de vocês, quem ficou até agora. Vocês são super bem-vindos no clube. Então, estamos, né, todas de coração aberto, esperando por vocês, tá bom? E para aquelas que não conseguiram acessar a experiência fazendo sozinha, né? Você não tempo que você vai tirar sozinha, com o fone de ouvido, tem uma musiquinha, tal, você vai ter uma outra experiência do que aqui que a gente fez numa live, tá? E, como eu falei, não é só esse caminho que tem para acessar, tem outros caminhos. Ah, Olivia, eu não consegui daquele jeito, mas eu consigo do outro jeito, porque dentro do clube eu ensino outros caminhos de acesso. Então, você pode conseguir de outros jeitos. Tem mamães que preferem ir por um caminho, preferem ir por outro, então não fiquem preocupadas, né? Tipo, não consegui, nunca vou conseguir. Não, nesse momento não era o momento e a forma e a situação ideal para você conseguir, mas é possível, sim, você conseguir de outros jeitos, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada. Espero que tenha sido útil, que tenha esclarecido, né? Que a gente tem que olhar além da superfície para conseguir ajudar tanto a nós mesmos, em primeiro lugar, e, por consequência, ajudar os filhos também, certo? Então é isso. Uma boa noite para vocês. Gratidão. Tchau, gente. Então vou encerrar agora, tá bom? Um abraço. Estou te esperando lá.